Então eu não vou me basear totalmente na primeira lição. Todavia, uma parte que eu vi um texto aqui, que foi exatamente num comentário que o autor fez aqui, falando de Romanos, capítulo 4, verso de número, glória a Deus, deixa eu me encontrar aqui, é o 13 em diante, 4:13. Tudo bem, né? Com os irmãos, glória a Deus. Aí o Júnior chegando, glória a Deus. A Stephanie, a Esté ali, conversando ali na boa, glória a Deus. As irmãs estão com o texto aí, irmãos? Romanos 4:13, né? Veremos que o apóstolo vai apresentar no capítulo 4 de Romanos, né, sobre a questão, ele vai estar desenvolvendo a temática da salvação, né? E ele chega no capítulo 4 demonstrando nessa carta um termo chamado justificação pela fé. Justificação pela fé. Glória a Deus. Então, isso vai impactar algumas pessoas, como Lutero, né? No seu estudo teológico, ele disse que o justo viverá pela fé. Então, ele percebeu que a salvação não se compra e nem se merece, mas é pela fé. O apóstolo vai citar pelo menos 2 heróis da fé nesse capítulo. Um deles ele começa com o Abraão, dizendo que Abraão foi justificado pela fé. Depois ele vai tratar de Davi, no versículo 6, falando que Davi foi perdoado pela fé. Então, para a gente chegar no tema da primeira lição, que é um tema geral do trimestre, falando sobre as promessas de Deus, irei utilizar esses versículos do 13 em diante. Vou começar aqui uma leitura, certo? Espero que os irmãos possam acompanhar. É do 13 ao 21. Glória a Deus. O que diz? Vamos lá, para o 13. Se fosse na escola dominical, na verdade, a gente ia ler Isaías, né? 55, uma leitura correspondente. Mas aqui eu vou ler com os irmãos. Portanto, melhor dizendo, falei o 13, né? 13. Porque a promessa, repare bem a palavra, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo. Promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé e a promessa, a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Você vê que a promessa ela vai se estender não somente aos judeus, mas a toda a posteridade, a todos aqueles que querem andar nas pegadas da fé, como o pai Abraão. Não somente aqui é da lei, mas também aqui é da fé de Abraão, o qual ele é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações, Deus diz, eu te constituí, perante aquele na qual creu, Abraão, né? A saber, Deus, do qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua
descendência. E ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nessa noite eu tomei como base esses versículos, né? Está até na lição, que vai falar sobre essa promessa que Deus entregou ao patriarca. Quando você for falar de promessa, geralmente a gente tem até alguns chavões evangélicos, né? Tipo, aquele que diz assim: irmãos, olha, se você tem uma promessa, repare bem, você não vai morrer tão cedo não, viu? Enquanto não se cumprir essa promessa. São chavões evangélicos. Que na verdade Hebreu diz que muitos não viram as promessas se cumprir, mas acreditaram, morrendo acreditando que ia se cumprir um dia. Por exemplo, Deus fez muitas promessas a Abraão, né? Uma delas é que, inclusive, as promessas elas vão sendo desenvolvidas, especificamente aquela que Deus falou para Josué: onde colocar a planta do vosso pé, eu tenho vos dado. Aí o irmão vai lá vamos supor, vai lá num terreno assim que tem uns casarão, irmão, esse aqui vai ser meu, pela fé. Para onde pisar a planta do vosso pé, o irmão bota até o pé, até no carrozão, bem, esse carro vai ser meu. Não é por aí que as coisas funcionam, não. Tem coisas que era só referente aos judeus. Tem promessas que é abrangente a todos nós, inclusive os gentios, né? Por exemplo, Deus falou para Abraão, que na verdade Abraão disse assim: olha, eu vou te dar toda essa terra. Ele fez a extensão de tal lugar, mar Mediterrâneo, a tal lugar, tal. Deus fez as limitações geográficas, delimitou, né? Mas algumas outras palavras Deus falou para Abraão, que ele seria pai de muitas nações, pai de muitas nações. Então, no decorrer do testemunho bíblico, né, tem uma palavra que diz que eu não lembro agora se é Hebreus, que diz que Abraão, ele esperava na cidade cujo arquiteto e fundador era o próprio Deus. Ou seja, antes de Deus mostrar aquela cidade que Paulo diz, que a cidade, a pátria celestial que revelou a João, Deus já deu assim a Abraão em forma geral, a cidade cujo arquiteto e fundador é o próprio Deus. Então é uma promessa geral. Outra promessa geral de Deus que Deus deu a Abraão, e eu estava lendo que Abraão é uma figura proeminente, né? Tanto no campo dos judeus, como também o pessoal lá aquelas outras religiões, o islamismo, né? Islã, eles têm uma consideração muito grande pelo Abraão, porque na verdade Abraão é o pai de toda aquela turma ali, né? A descendência dele, né? Mesmo que ele teve descendentes que ele fez algumas questões que não foram próprias para um homem que quer morar no céu, né? A gente sabe disso. Uma delas é mentir. E tem crente que mente. Pior que tem até uns falsos testemunhos, né? Falsos milagres. Então Abraão identificou-se com a cultura
combinando com a mulher para gerar um filho fora do casamento, tendo em vista que ele não gerava filhos com a própria mulher, que na verdade ela era estéril, né? Deus, interessante, as promessas de Deus foi gerado de ventres estéreis. Uma delas, Ana, mãe de Samuel. A irmã biblicista está marcada aqui, porque esperava a cidade que tem fundamentos, o qual artifício e construtor é Deus, a cidade celestial, onde Abraão recebeu essa promessa. Uma outra promessa que nós podemos tomar para nós mesmos, está lá em 1 de João capítulo 2, 1 de João 2, versículo 25. Acredito que é uma promessa muito, que todo mundo quer. Quem quer essa promessa aí? O pessoal, eu. Mas veja o caminho a seguir. Eu falei, 1 de João, porque ainda está no anterior, né? 1 de João 2, 25, fala sobre a promessa da vida, 2 e 25, né? Da vida eterna. Então os homens estão subjugados à morte, à expectativa de uma vida após a morte, mesmo que eles criem as suas ideias de que, irmão, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, acaba tudo. Mentira. Não é só comamos e bebamos que amanhã se acaba tudo, não. Existe uma vida após, uma vida espiritual. 1 de João 2,25, ele fala da vida eterna. E essa vida eterna, ela foi ofuscada ali no início do jardim, a gente sabe disso, quando os nossos primeiros pais pecaram, e por consequência do pecado, eles foram afastados do caminho da árvore da vida, foram removidos do jardim, e agora tiveram que trabalhar, e tiveram que sofrer as consequências da desobediência, do pecado, mas, com tudo isso, Deus fez uma promessa, né? Essa é a promessa que Ele nos fez. Qual foi a promessa? A vida eterna. Mas qual foi a primeira promessa messiânica no livro de Gênesis? Esther. Qual foi a primeira promessa messiânica no livro de Gênesis? Boa pergunta. Responda-me se souber. É aquela antiga passagem, quando Deus falou para a mulher, que da semente da mulher nasceria um homem, e este homem iria executar, ia pisar sobre a serpente, que era o diabo, que é o diabo. Então ali foi desenvolvendo a promessa, e 2 anos se cumpriram ali de Gênesis 1 ao Gênesis 11. Do 1 ao 11. Deus foi fazendo umas promessas a Noé e tal. Depois Deus, você quer saber de uma coisa? Eu não vou mais trabalhar com nações, não. Eu vou trabalhar com uma família. É o laboratório. Deus pegou um homem que gostava de olhar para as estrelas. Um homem que estava assim, olhava para os ídolos do seu pai. Os ídolos do seu pai. Quem era ele, Júnior? Quer saber de uma coisa? Há um Deus no céu, há uma inteligência em comum que domina tudo isso. E aí esse Deus se revelou para ele, com essas palavras que vocês conhecem. Primeiro ele sai da tua terra, parentela, da casa do teus pai, e vai para uma terra, sem saber para onde ia, com a promessa de que iria ser herdeiro de uma terra, e queria ser pai de muitas nações,
E ainda diz mais: eu vou abençoar os que te abençoarem. Me preocupa muito a posição de uma nação que é contra essa descendência aí, né? Porque depois diz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a salvação é universal, com base nisso, é? Nem todos têm essa fé que Abraão viveu. O apóstolo vai dizer que nós temos que andar nas pegadas da fé de Abraão, porque depois de Abraão a Cristo foi 2000 anos. Então Abraão ali, aí vai começar a sua descendência, né? Quando ele desceu ali para o Egito, e a gente sabe, a gente pregou sobre a Páscoa na semana passada, e toda aquela história dos juízes que nós pregamos aqui no domingo, e aí vem as histórias dos monarcas, vem as deportações, e até os nossos dias a descendência, apesar de que os judeus negaram, rejeitaram o descendente de Abraão. Quem é ele? Você sabe? Glória a Deus. Gálatas 3:16. Vamos lá. Se a gente consegue me basear aqui nesse texto. Gálatas 3. Irmão, como é que está o estudo dos Efésios aí? Tá para frente aí, Esther? Miqueias, Thalita? Espero que sim, né? Né, Esther? Stephanie? Glória a Deus. Vamos lá, eu estou procurando aqui, mas é isso mesmo. As promessas foram feitas as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, no singular. É isso aí? No singular. E o autor diz: e não as posteridades, os seus descendentes, como falando de muitos, mas de um só. Quem? Quem é o descendente de Abraão? O portador, o abençoador, o que iria cumprir, o meio pela qual iria cumprir as promessas. Jesus Cristo, Ele é o descendente de Abraão, pela qual todas as nações são abençoadas. Mas tem que passar, como diz Isaías na revista, né? A revista vai dizer que Isaías vai mostrar o seguinte: quer receber as promessas de Deus? Faça o seguinte: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. E o que mais? Estou em Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, o qual se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Somente Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. Eu estava falando ali com um rapaz, né? Pode ser que o rapaz lá até brincando comigo, diz: irmão, vamos subir ali o horto para a gente pedir a bênção lá, pedir perdão lá, a estátua lá de Juazeiro do Norte. Aí eu disse: só existe um mediador entre Deus e os homens, o único que pode perdoar pecado. Não é Maria, não é Padre Cício, nem Abraão, nem Davi, só Jesus, porque ele morreu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, ele foi assunto aos céus, e somente ele pode liberar perdão para o pecador. E Paulo diz: ele é o único mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus. Então, a parte da promessa se cumpre em Cristo, que Deus fez a Abraão, certo? Então Abraão foi prometido, conforme o texto que eu li. Voltemos para o livro, a carta aos Romanos. Romanos capítulo 4 vai dizer que a promessa que havia de ser herdeiro do mundo. Deus fez uma promessa que havia de ser herdeiro do mundo. O herdeiro aqui está falando de bênçãos não materiais. Claro que do campo material, né, Abraão foi muito abençoado, né? Mas são bênçãos efêmeras, passageiras, né?
A verdade, a pessoa pode ter tudo, né? E de repente ela não pode receber a maior promessa de Deus que eu falei, que é a vida eterna. E aí o que adianta o homem ganhar tudo, mas perder a vida eterna com Deus? Porque a vida espiritual, né, nós até falamos isso aí numa doutrina, não sei se vocês estão lembrados, que o verdadeiro judeu não é aquele constituído externamente, mas o verdadeiro israelita, como disse Jesus a Natanael: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele não começa numa circuncisão externa, não é um ato litúrgico que vai dar a ele a legalidade de ser um verdadeiro israelita. O verdadeiro israelita começa quando ele tem uma mudança no interior, arrependimento, quando ele tem o perdão dos pecados, quando ele tem a nova vida em Cristo, o descendente de Abraão. Então, essa promessa de ser herdeiro do mundo é aquela promessa que Jacó, o neto de Abraão, até brigou, até ficou aquela divisão de pai e mãe, né? O pai pendia para um lado, a mãe pendia para o outro. O pai disse: vai lá caçar. E a mãe disse: eu vou fazer a comida para o teu pai. Não, mas aí, não se preocupe, bota na minha conta aí. E aí, ele, depois que comeu, ele disse, começou a abençoar, abençoou o descendente lá, o Jacó, que era: eu sou Esaú, né? Não, você é Esaú? É. Aí ele foi lá e comeu e disse: o Senhor vai ser portador das bênçãos de Abraão, toda a posteridade, tudo vai correr através de você. Quando abençoou, Jacó saiu com a bênção na mão, lá vem o outro: pai, conseguiu. Como? Conseguiu? Não já veio não? Não, eu sou o Esaú. Já não tem mais bênção para você não. Pode ter umas bênçãos materiais, e você pode ter prosperidade material, mas a bênção foi para o que veio primeiro. Enganou o irmão, né? Depois Deus fez uma mudança no coração dele, vocês sabem disso, mas foi nesse aspecto que o descendente, né? A posteridade, a herança, ser herdeiro do mundo, das bênçãos de Deus espirituais, das promessas de Deus. Então, com tudo isso, eu quero dizer para os irmãos que a salvação, eu posso dizer a salvação, na temática que Paulo trata aqui, é uma promessa que Deus deu a Abraão, né? Agora Paulo vai dizer que essas promessas, que essa salvação, que esse cumprimento dessa promessa, repare o versículo 14, versículo 14 que eu li, que eu disse para vocês, certo? Então ele mostra que a salvação é pela justificação pela fé, porque o próprio Abraão, Miqueias, estando na incircuncisão, ele creu em Deus, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Então Abraão foi justificado, estando assim como um gentil, né? Aí foi que Deus fez, confirmou a aliança com ele, através do pacto lá da circuncisão, mas aquilo era só um emblema externo. A verdadeira obra Deus tinha feito no interior de Abraão, e Abraão agora estava sendo portador dessa promessa divina. Glória a Deus. Desliga ali, Júnior, por favor, ventilador. Não, o versículo que eu pedi para os irmãos observarem é o 14, porque os que são da lei não são herdeiros. Então aqueles judeus do tempo de Jesus, eles batiam no peito: nós somos filhos de Abraão também, rapaz. Vocês são filhos de Abraão? Coisa nenhuma. O verdadeiro filho de Abraão caminha nos passos da fé do Abraão. O verdadeiro filho de Abraão, que vai herdar as promessas, ele não tem essa vida zangada de querer matar ninguém, como vocês querem me matar. Jesus falou isso, entregou os fariseus. Então, não era um cumprimento de legalismo de lei, não, mas sim era baseado na fé, na verdadeira fé em Deus. Ele disse: se fosse pelo legalismo da lei, a fé era vã e a promessa seria o quê? Aniquilada, e não no valor, né? Mas o que estava em pé era a fé em Cristo, para se cumprir a promessa de Deus. Isso não podia ser aniquilado. Muito bem, no versículo 16, nós vamos observar agora, louvado seja Deus, que essa promessa, quando a gente faz uma promessa a uma pessoa,
Nós estamos num momento onde nós temos vendo muitas promessas, na é verdade? Será que se cumpre alguma dessas promessas? Hã? O cara diz logo que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí ele chega lá, se ele cumprisse menos 25%, mas na verdade é só discurso de político, né? Para ganhar o voto dos eleitores. E a gente se ilude às vezes, né? Se encanta, aí vota. Tem que votar mesmo, né? É obrigação, né? Senão não pode fazer concurso público, não pode exercer a cidadania, não é verdade? Então, a gente sabe que qual é a garantia da promessa? Que alguém vai cumprir o que ele prometeu. O homem, quando ele cumpre, muitas das vezes ele promete, mas não cumpre. Promete, mas não cumpre. Mas Deus não. Deus dá a garantia do que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E olha, a garantia é tão tremenda que Deus disse que ela iria abranger não somente os descendentes naturais de Abraão, mas a toda a humanidade. É isso que Isaías diz. Se o ímpio deixar o seu caminho, se o homem mau abandonar os seus pecados, se ele se arrepender, se converter dos seus procedimentos errados, então Deus perdoaria e aquela pessoa passaria a andar nos passos da fé do patriarca Abraão, iria usufruir dessa justificação pela fé, que é a salvação no descendente de Abraão, que é o próprio Jesus. Amém? Ele é o descendente, Ele que perdoa. Então qual é a garantia de que nós realmente temos a certeza que a promessa de Deus vai se cumprir? Veja o versículo 16. Porque é pela fé, para que nós não sejamos, para que não seja segundo, para que seja segundo, olha aí, uma das garantias que a promessa de Deus vai se cumprir, é porque não é baseada nos méritos humanos, mas é simplesmente na obra da graça do nosso Deus. Graça de Deus, você sabe o que é. Graça é algo que eu e você não merecemos, mas Deus é tão gracioso que Ele, pela graça, Ele vai garantir a promessa para cada um de nós. Fique ciente disso, irmão. Glória a Deus. Que é pela graça que você está aqui, amém? Pastor, eu estou afosso. Porque estou aqui, estou afosso. Porque tem que cumprir uma tabela. É pela graça, irmão. É pela misericórdia, irmão. É pela multigraça de Deus que você recebe a garantia da promessa. Não é por méritos próprios. Mas outra coisa que nós podemos observar, uma outra coisa importante, que além dessa promessa, ela garante abranger toda a humanidade, daqueles que creem em Jesus, que se arrependem dos seus pecados, que se voltam para Deus, que andam nos passos, nas pisadas da fé de Abraão. É baseado na graça e não no merecimento próprio. A promessa, ela tem uma garantia. Você sabe quem foi que garantiu a promessa? Foi o próprio. Como ele não tinha como jurar para nenhum outro, que não tem maior do que ele. Ele é inigualável. O que mais? O que Deus é? Incomparável. Quais são os atributos que só Deus tem? Teólogo Miqueias. Insubstituível. Dá para substituir Deus por alguma coisa? Dá? Dá? Tem gente que quer substituir. Quebra a cara, fracassa, suicida, porque não encontra paz interior. Não encontra vida. Fora do reino de Deus não tem vida. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa promessa tem uma garantia, porque é o próprio Deus que garante isso. Ele empenha a palavra dele, não é verdade? Sabe o que é empenhar a palavra? Está fechado o negócio. Está fechado.
Mas se tu perder, tu está fechado? Não, se eu perder, eu estou fechado também. Aí quando perde, não, última forma. Eu falei, mas não mais cumpri essa palavra não. Mas Deus não faz assim não. Sabe como é que Deus faz? Segundo o texto áureo da revista, Diácono Miqueias, o Senhor disse através do profeta Jeremias, glória a Deus, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ou seja, Deus dá o empenho da palavra. Eu velo pela minha palavra. Glória a Deus. E a Bíblia diz que as palavras de Deus podem passar os céus e a terra, mas Deus pode ter certeza. Se as minhas palavras estiverem em você, se você estiver em Cristo, ore pela palavra, espere na palavra, que as promessas de Deus são garantidas na palavra. É a palavra que Deus empenhou, Ele não volta atrás. A Bíblia diz, ainda que o homem seja infiel, mas Deus é fiel por toda a vida, por toda a eternidade, para todo sempre. Deus nunca vai levantar, hoje eu estou cansado. A princípio Deus nem dorme, né? Para acordar com a cara, hoje eu estou com a cara ruim, hoje eu vou derrubar a mina, eu vou brigar com um bocado de lá no trabalho. Eu estou zangado. Deus não vai fazer isso não. Deus não muda. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Certifique-se disso. Tá bom? Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo usa muito essa expressão, está escrito. Está escrito. Versículo 17. Porque está escrito, por pai de muitas nações, Abraão, eu te constituí. Está escrito. Então a palavra de Deus é que dá a garantia do cumprimento da promessa. Uma outra coisa que eu quero observar ainda no versículo 17, na continuidade. A garantia de que Deus vai cumprir a promessa. Além de usar o termo está escrito na palavra, Deus disse, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Nós temos que crer, né? No Deus que garante a promessa. E esse Deus que garante a promessa, Paulo vai testemunhar que Ele vivifica quem? Pessoa que já está morto, rapaz, sem esperança. Deus vivifica os mortos. Glória a Deus. O último versículo do capítulo 4 diz que Cristo foi entregue pelos nossos pecados, ou seja, foi morto pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então a garantia de que nem a morte vai frustrar as promessas de Deus para os homens. Nem a morte vai frustrar, nada vai impedir, nada vai desfazer, porque Deus até dos mortos Ele vivifica. Glória a Deus. Ele dá a garantia. E uma coisa que Deus promete, que Deus dá a garantia, essa palavra é tão interessante que o apóstolo disse, Ele chama as coisas que não são, como é que diz? Como se já fosse. Quem diria um velhinho desse, com uma coroinha desse que até estéril é, pai de muitas nações. Deus chama a existência as coisas que não são, como se já existisse. Glória a Deus. Ninguém dava nada. Talvez, irmão, ninguém dá nada por aquele irmãozinho ali. Mas Deus chama a existência. Ou seja, a garantia é Deus que pronuncia. Deus pronuncia e cumpre. Deus chamou a existência como se não existisse, mas Ele disse, vai se cumprir. Está garantido pelo próprio, a essência do caráter de Deus, que segundo a revista, né, diz que o caráter de Deus é infalível. Ele cumpre a sua palavra. Portanto, o que é a promessa? Meu Deus, o que é a promessa? A promessa é o ato ou efeito de Deus se comprometer com alguém e assim o fazer. Assim Deus faz. Amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui? Pensei que os irmãos estavam tudo no outro mundo, né?
O diácono. Irmão, dito isso, eu quero dizer para vocês que cada um aqui tem essa promessa da vida eterna. Agora, como nós vamos aguardar o cumprimento das promessas? Alguém tem a ideia de como aguardar o cumprimento? Irmão, eu vou aguardar como? Como é que eu vou aguardar? Primeira atitude para você aguardar o cumprimento da promessa, sabe qual é? Está no versículo 18, viu? Não olhe para as dificuldades, não olhe para as impossibilidades. O que diz o 18? 4:18. O qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito. Assim será a tua descendência. Ou seja, Deus está mostrando aqui para nós que nós temos dificuldades na caminhada, não temos? Temos coisas que são impossibilidades. Mas a promessa, ela tem que ser aguardada não com esse olhar, com esse prisma, com essa visão que só vê dificuldade, que só vê impossibilidade, não. Eu pensei que tu já vinha cantar. Obrigado, viu? Outra atitude, irmão. Qual é a outra atitude? Versículo 19. O que diz? Não duvide da promessa. Como é que diz o texto? E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque já era de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Segunda coisa, não duvide da promessa de Deus. Não olhe para as impossibilidades. Não olhe para as dificuldades. Irmão, acho difícil se cumprir isso aqui. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos essa atitude de não duvidar, de não olhar só para os problemas. Porque se a gente for olhar só para a dificuldade, a gente acaba perdendo a bênção, né? Terceira coisa que você tem que fazer para eu e você, eu tenho que fazer, qual é? Se fortaleça na fé em Deus que fez a promessa. Glória a Deus. Versículo 20, parte B. Foi fortificado na... Tem algum momento que o crente enfraquece na fé? Ih, irmão, tem algum momento que o irmão está só mesmo na graça. Irmão, eu estou só a graça. Ainda bem, né? Ainda bem que está só a graça. Pelo menos, minha mãe sempre dizia, é melhor um fraco na presença de Deus do que forte do mundo, né? Porque, de repente, a pessoa está naquele momento de fragilidade, está com a fé fraca, mas o Deus que fez a promessa vai chegar para você, vai renovar o seu coração e vai te fortalecer. Ele vai dizer, lembra daquela promessa que eu fiz para ti? Abraão, sim senhor, está de pé, fica na aguardo, fica se fortalecendo, fica na minha palavra. Mas uma outra coisa, que é exatamente esse meio de relacionamento com Deus, Isaías 55:6 da revista, vai dizer o seguinte, buscai ao Senhor, é tão conhecido, né? Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto Ele está perto. Glória a Deus. E o Romanos 4:20 diz que ele deu glória a Deus, ele continuou dando glória a Deus, ele continuou dando honras ao Senhor, mesmo nas fragilidades, mesmo nas dificuldades, mas ele deu glória a Deus, se fortaleceu na fé. E por último, versículo 21, ele aguardou a promessa com perseverança. Veja aí o versículo 21. E estando certíssimo de que o que tinha prometido era poderoso para assim o fazer. Ele aguardou a promessa com perseverança. O grande dificuldade é que a promessa ela tem um tempo de espera. Eu queria que fosse agora. Eu queria que fosse amanhã. Quanto tempo Abraão esperou para a promessa do filho dele se cumprir? Você sabe? Enquanto vocês pensam, eu quero convidar o irmão Islã para louvar a Deus. Mas não estou vendo ela aqui.